Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores. Acessem os links que nós colocamos de outras videoaulas e de outros textos de apoio ao longo da semana, inclusive de outras faixas etárias, nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Twitter, no Facebook e no LinkedIn. Ouçam as leituras diárias que nós colocamos com breves comentários em áudio das leituras sugeridas na revista das lições bíblicas. E aos sábados, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir a aula ao vivo do estudo preparatório dos professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo, onde o irmão poderá interativamente elucidar as últimas dúvidas. Mas não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical no domingo. A Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. Neste segundo trimestre de 2016, estamos estudando o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na Carta aos Romanos. O comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje estaremos estudando a lição de número 5, que tem o título do trimestre, A Maravilhosa Graça. E imediatamente nós nos lembramos do conhecido hino sacro Graça Maravilhosa, que diz: quão maravilhosa, graça quão maravilhosa de Jesus, como o firmamento é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior do que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei, e glória lhe dai. É esta maravilhosa graça que Paulo trata no capítulo 6 da Epístola aos Romanos, que é o que nós vamos estudar hoje. Na lição passada, nós estudamos o capítulo 5 da Epístola aos Romanos. E terminamos este capítulo 5 fazendo um contraste entre Adão, o primeiro Adão, e Jesus Cristo, o último Adão. Paulo mostra que pelo pecado entrou no mundo por Adão. Adão pecou, usou mal o seu livre-arbítrio, e como resultado deste pecado de Adão, o pecado entrou na humanidade. Lembrando que Adão aqui, sim, é o nome tanto do homem quanto da mulher, já que em Gênesis 3:20 parece que Adão só deu o nome de Eva após o pecado à mulher. O ser humano pecou. O pecado o separou de Deus e o privou daquilo que o grande teólogo Jacó Armínio disse que é a privação dos dons sobrenaturais, do conhecimento de Deus, da justiça e da santidade. O homem ficou privado disto que fazia parte da imagem e semelhança de Deus. Teve a sua imagem distorcida, a sua imagem amputada. E, em razão disso, passou a ter uma natureza pecaminosa. E nós vimos aqui na aula passada que Sete, o primeiro homem que invocou o nome do Senhor,
que gerou a linhagem piedosa, o primeiro povo de Deus sobre a face da terra, ele foi gerado à imagem e semelhança de Adão. Ele já não possuía a perfeição, a retidão. O pecado entrou por Adão. E agora era necessário que um outro Adão, que fosse concebido sem pecado, pudesse reatar a amizade entre Deus e o homem, pudesse refazer a comunhão. É aquela semente da mulher que Deus havia prometido lá no Jardim do Éden para o primeiro casal. E este último Adão é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, pela sua obediência, pela sua justiça, ele traz a graça para a humanidade. O apóstolo Paulo diz lá no capítulo 5 de Romanos, versículo 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Adão trouxe o pecado para a humanidade. Jesus trouxe a graça para a humanidade. É por isso que Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Jesus trouxe a graça. Jesus é a graça de Deus que se manifestou a todos os homens. É o que nós vemos lá no hino 205 da harpa cristã, traduzido e adaptado por Paulo Leivas Macalão. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. E o poeta sacro diz, a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. O que é esta graça que é trazida por Cristo Jesus, que é manifestada em Cristo Jesus, que é o próprio Cristo que se faz homem, trazendo graça à humanidade? A palavra graça, ela é encontrada tanto no Antigo Testamento quanto em o Novo Testamento. No Antigo Testamento, duas palavras são traduzidas em português por graça. A palavra rem, como nós encontramos lá em Gênesis 6, versículo 8, que é a primeira vez em que aparece esta palavra na Bíblia Sagrada. E Noé achou graça aos olhos do Senhor. Graça, rem, quer dizer um favor imerecido. É um favor que se dá a quem não merece. O homem desobedeceu a Deus. Tinha o livre-arbítrio. Podia escolher entre o bem e o mal. E Deus o avisou que se ele escolhesse o mal, ele morreria. Ele ficaria separado de Deus.
O homem, mesmo diante da advertência divina, da ordem divina, se rebelou contra Deus. Quis ser igual a Deus. Quis viver independentemente de Deus. E aquilo que Deus havia dito ocorreu. O homem merece então a morte. Merece estar eternamente separado de Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor, quis dar um favor ao homem que ele não merecia. Deus quis salvar o homem. Quis restabelecer a comunhão com o homem. E para isso, ele teve que se fazer homem e morrer em nosso lugar para pagar o preço dos nossos pecados. Este favor imerecido é a graça de Deus. Outra palavra que é traduzida por graça é a palavra hebraica hesed, que nós encontramos, por exemplo, lá no livro do Gênesis, também no capítulo 20 e no versículo 13. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse, seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Aqui, palavras de Abraão, graça. A graça aqui tem o sentido, recede, tem o sentido de misericórdia, bondade, longanimidade. Recede essa boa vontade de Deus para com os homens. Os homens não merecem a não ser a condenação por causa do pecado. Os homens nada merecem, mas Deus tem boa vontade com o homem. Deus quis salvar o homem. É por isso que nós dizemos que o processo da salvação começa pela decisão soberana de Deus de salvar o homem. Se Deus não quisesse salvar o homem, a salvação seria impossível. A salvação tem origem em Deus. Deus quis salvar o homem. Por que Deus quis salvar o homem? Porque ele é soberano. Ele não deve satisfação a ninguém. Ele decidiu salvar o homem. E é desta decisão soberana de Deus que surge todo o processo da salvação. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É o que nós lemos lá na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É o desejo de Deus, foi a decisão tomada por Deus, salvar todos os homens. E por isso ele é benigno. É por esta razão que quando Jesus nasce, o coro angelical diz o seguinte, é o que nós vemos lá em Lucas capítulo 2, versículo 10. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Alguns dizem por aí, aos homens de boa vontade. Não. Não tem nenhum homem de boa vontade. O que houve é Deus ter tido boa vontade para com os homens. Esta boa vontade é a graça. Recede aqui no hebraico, no Antigo Testamento. Esta boa vontade de Deus, esta benignidade de Deus. Deus nos quer bem. Deus quer nos salvar.
Deus quer tirar o nosso pecado para que nós vivamos com ele eternamente. Em o Novo Testamento, a palavra graça é a palavra grega charis. Charis, que tem a ideia do poder divino que equipa o homem a viver uma vida moral. A graça é este poder divino que faz com que o homem possa se reconciliar com Deus. É por isso que nós somos salvos pela graça. Deus decidiu salvar o homem. Deus cria no homem esta possibilidade dele vir a ser salvo. E aí nós temos a graça como indispensável para a salvação do homem. O homem no pecado, ele não tem condição de se salvar a si mesmo. Ele sabe que precisa de Deus, mas ele não pode, por suas próprias forças, se aproximar de Deus. Aí é que vem a graça de Deus. Deus permitiu, mesmo o homem estando separado dele, Deus dá um poder ao homem para que ele possa se salvar, para que ele possa buscar a Deus. E aí, irmãos, nós temos que ver isso com muito cuidado. Sem a graça de Deus não seria possível a salvação. O homem por si só não teria condições de se salvar, de se aproximar de Deus. Então Deus, pela sua graça, ele se revela pela criação, se revela pela consciência e dá condições para que o homem possa se arrepender. Pela criação, pela consciência, Deus dá condições para que o homem possa vir a se arrepender. E depende do homem aceitar esta oferta divina ou não. É por isso que a graça pode ser resistida. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus não eliminou o livre-arbítrio do homem. Ele pode sim resistir à graça. Por isso que não tem razão os defensores da predestinação incondicional, segundo a qual Deus dá a graça a alguns, e esta graça é irresistível, e nega a graça a outros. Não. Quando Jesus nasceu, os anjos disseram: boa vontade para com os homens, paz na terra e boa vontade para com os homens. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem e que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, a graça é oferecida a todos os homens. E por causa da graça, o homem pode vir a se arrepender. É uma possibilidade. Nem todos se arrependerão. Porque Deus deixa ao livre-arbítrio de cada um a aceitação ou não desta graça. E vejam bem, não é que Deus, o homem tem condição de escolher a Deus ou não, porque ele é escravo do pecado, ele é concebido em pecado, ele está numa natureza decaída, por ele mesmo, ele não teria condições de se salvar, nem de escolher a Deus. Isso só se dá pela graça de Deus. Aquilo que Armínio chama da graça preveniente ou graça preventiva. Deus cria as condições para que o homem possa se arrepender. E por causa das condições criadas por Deus, o homem pode ou não acolher a graça de Deus. Isto é pela graça. Pela graça sois salvos. E isto não vem de vós.
é dom de Deus. É que Paulo explica lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça é concedida. Pela graça eu posso me arrepender. Alguns se arrependem, outros não. Essa é a doutrina da chamada predestinação condicional, trazida, sistematizada por Jacó Armínio, que é o credo das Assembleias de Deus, que é a posição que permite, entre outras coisas, a santificação, que é o que tem base bíblica, porque mantém a depravação da natureza humana, mantém a imparcialidade divina e mantém a soberania divina. Outras interpretações fazem de Deus um ser injusto, que é o calvinismo, e fazem do homem alguém que possa se salvar, que é tanto o pelagianismo como o semi-pelagianismo. Não é o homem que toma a iniciativa da salvação, porque ele está caído, sem condições de se salvar. Mas é Deus quem toma a iniciativa, através da graça. Como diz Russell Norman Champlin, a graça é o favor divino gratuitamente oferecido com base na missão de Cristo, recebida através da confiança humana na palavra de Cristo. A graça de Deus, ela traduz a bondade do Senhor e o seu desejo de favorecer o homem, de ser misericordioso com o ser humano, ainda que o homem não mereça esta benevolência divina, vez que pecou e se rebelou contra o seu Criador. É esta graça que Jesus trouxe e que entra na vida do homem em lugar do pecado. É por isso que Paulo disse, nós já lemos aqui, onde o pecado superabundou, o pecado abundou, superabundou a graça. Porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça agora reina pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. E na lição passada nós vimos por que o pecado abunda e a graça superabunda. Porque o pecado levou o homem à morte, mas a graça de Deus leva o homem a uma posição superior à que Adão tinha antes de pecar. Mas, diante desta graça, Paulo, então, vê e faz um discurso no capítulo 6 de Romanos sobre esta graça. Agora que ele apresenta que a graça veio em Jesus, este favor imerecido de Deus, ele, então, começa a descrever esta graça, descrever este estado de graça que tem o homem que foi justificado pela fé em Cristo. Aquele que crê em Jesus é salvo pela graça, entra na graça, como nós vimos na lição passada. E agora, Paulo começa a discutir a respeito dessa graça. Capítulo 6, ele diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E aqui, irmãos, nós temos uma lição importantíssima. É que a graça não nos tira da necessidade de obedecer à lei de Deus, de obedecer a Deus. A graça nos coloca em comunhão com Deus. Mas o que trouxe a graça? Foi a obediência de Cristo.
a justiça de Cristo. E quando nós somos justificados, a justiça de Cristo vem até nós. Isto quer dizer que a graça nos leva a obedecer a Deus. A graça nos coloca sob o senhorio de Deus. Porque Cristo foi obediente e obediente até a morte. E agora, quando nós cremos em Jesus, quando nós somos alcançados pela graça, quando nós acolhemos a graça de Deus, nós nos colocamos debaixo do senhorio de Deus. Passamos a obedecer a Deus. Isto quer dizer que a graça tem regras. Há muitas pessoas hoje que confundem o contraste entre a lei e a graça. Nós vamos falar um pouco disso nessa aula, mas a próxima lição será mais, trataremos mais a miúde a respeito disso. Há muitas pessoas que acham que, como elas foram salvos pela graça, elas agora podem fazer o que quiser. Elas agora estão livres para fazer o que quiser. Não é assim. A graça nos separa do pecado. Nos une com Deus e nos separa do pecado. Antes da salvação, nós estávamos unidos com o pecado, escravizados pelo pecado, porque Jesus diz que quem comete pecado se torna escravo do pecado. Mas agora, perdoados, justificados, os nossos pecados são tirados e nós agora estamos em comunhão com Deus. Nós vimos que a primeira bênção da justificação é a paz com Deus, é nos completarmos com Deus. E se nós estamos com Deus, nós estamos separados do pecado. Então nós estamos mortos para o pecado. Nós nascemos de novo. Há uma nova criatura em nós, gerada pelo Espírito Santo. E este homem é o homem que não peca. Este novo homem é o homem que não peca, é o homem que está separado do pecado. E por isso, nós não podemos viver pecando. Quem é salvo e quem entrou na graça não vive uma vida de pecado, porque ele está debaixo da lei de Cristo, da lei de Deus. Não é a lei de Moisés, é a lei de Cristo. Nós voltamos àquela situação que tinha Adão antes do pecado. Adão, antes do pecado, estava debaixo de uma lei, de uma ordem divina. E ordenou o Senhor Deus ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Havia uma ordem divina, havia uma lei divina, porque Deus é Senhor, é Ele quem ordena, é Ele quem diz o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. E por isso, o homem em comunhão com Deus está debaixo da lei de Cristo. Por isso nós não podemos ficar vivendo a pecar, porque nós não somos mais rebeldes. Não é verdade que o salvo pode fazer o que quiser, porque no final ele será salvo. Essa é a velha doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Nós estamos debaixo da lei de Deus. Obedecemos a palavra de Deus. Não mais vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Não temos mais vontade própria, somos propriedade de Cristo. Aquele que vive na graça não vive pecando, não faz o que quer. Ele agora faz o que Deus quer. Não podemos viver no pecado. Se alguém vive no pecado, se alguém vive pecando, é porque não entrou na graça, é porque não foi salvo, é porque não creu em Jesus. É por isso que Jesus diz: por seus frutos os conhecereis. Isto é o que nós chamamos de antinomismo. Há muitas pessoas que andam pregando isso. E isso desde o começo da história da igreja.
Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 6, e no versículo 10, no versículo 15, nós temos a menção, já na igreja, nos primeiros anos da igreja, deste tipo de pensamento. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Isso Jesus falando para a igreja de Éfeso. E no versículo 15, quando Jesus fala para a igreja de Pérgamo, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. O que é a doutrina dos nicolaítas? Era uma doutrina surgida logo nos primeiros anos da igreja, de que o crente podia fazer o que quisesse com o corpo, porque Deus só tinha interesse na alma. Por isso eles podiam se prostituir, podiam pecar à vontade, porque Deus queria a alma. E se a alma era pura, nada importava. É a mesma doutrina que hoje nós ouvimos. Deus só quer o coração. Irmãos, o verdadeiro salvo não peca, não vive pecando. É lógico que nós pecamos, porque não há homem que não peque. Mas o pecado é um acidente na vida do crente. E quando o crente peca, imediatamente a sua consciência o acusa e ele pede perdão a Deus. E o sangue de Jesus o purifica do pecado. Agora, as pessoas que vivem pecando, elas não entraram pela graça. Se entraram, saíram. Porque a graça nos faz morrer para o pecado e viver para Deus. É por isso que Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. A graça não elimina o senhorio de Deus. Nós devemos andar conforme a regra. Ora, no livro, na epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, onde ele fala a respeito da lei da graça, ele mostra que a lei, que a graça tem regras. Lá em Gálatas 6:16, e a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Existe uma regra que é mais pesada do que a graça, do que a lei de Moisés. Como nós vamos ver na próxima lição. A vida na graça é uma vida de morte para o pecado. Nós estamos separados do pecado. Nós agora vivemos para Deus e obedecemos a Deus, porque Deus é Senhor e nós somos seus servos. É aqui que está a verdadeira liberdade. A graça, diz o nosso comentarista, ela liberta. O Filho de Deus nos liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse Jesus. Mas o que é liberdade? Liberdade não é autonomia. Existe um pensamento humano que não corresponde à realidade. É de que liberdade é autonomia. O que é autonomia? Autos quer dizer próprio. Nomos quer dizer lei. Autonomia é eu fazer as minhas próprias leis. É por isso que quando, por exemplo, há uma criação de um município, há uma autonomia para um município, esse município que se separa do outro, ele passa a ser autônomo. Por quê? Porque ele passa a fazer as suas próprias leis. Ele não segue mais as leis do outro município a que ele pertencia. A autonomia é isto. É fazer as próprias leis. Mas a liberdade não é autonomia. A liberdade, a verdadeira liberdade, é nos submetermos a Deus. É estarmos em paz com Deus. Porque quando nós estamos em comunhão com Deus, obedecendo a sua palavra, nós estamos livres do pecado. A liberdade, ele tem dois pontos, tem uma corda que tem duas pontas. A primeira ponta é a capacidade de escolher o bem, o livre-arbítrio. A segunda ponta é a responsabilidade, é responder pela escolha feita.
É o livre-arbítrio, a liberdade de escolha de um lado e a responsabilidade do outro. E só quem está em Cristo pode dizer não ao mal. Porque a justiça de Cristo é imputada a nós. Porque nós passamos a participar da natureza divina. Porque nós recuperamos, na linguagem de Armínio, os dons sobrenaturais, o conhecimento de Deus, a justiça e a santidade. Nós podemos, como Jesus, a nova criatura, ela, como Jesus, rejeita o mal e escolhe o bem. Por isso que nós somos livres do pecado. O homem no pecado, ele rejeita o bem e escolhe o mal. Ele não consegue escolher o bem. Mas agora, em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. Nós podemos dizer não ao pecado. E esta é a verdadeira liberdade. É dizer não ao pecado. E a graça nos permite falar não ao pecado. E por isso nós não vivemos pecando. Isto, irmãos, é o simbolismo do batismo nas águas. Paulo, ele explica nesse capítulo 6 o simbolismo do batismo nas águas. Ele diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. O batismo nas águas, o que é? Nós mergulhamos na água e depois levantamos da água. O que quer dizer isto? Isto quer dizer que quando nós cremos em Jesus, quando nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, nós morremos para o mundo. O velho homem, o homem pecador, o homem carnal, a natureza pecaminosa morre. Ela é crucificada. Assim como Jesus foi crucificado morrendo no nosso lugar, na cruz do Calvário. E quando nós levantamos do tanque batismal, ou de um rio, ou no mar, enfim, onde você foi batizado, quando você se levanta, você está dizendo, aquele velho homem morreu. Agora surgiu um novo homem, uma nova criatura, que não mais vive, mas é Cristo quem vive nela, que vive para Deus, que não vive mais para o mundo. Nós morremos para o mundo. E agora vivemos para Deus. É isto que o batismo das águas simboliza. É por isso que o batismo nas águas é para os salvos. O batismo das águas, ele não salva ninguém, nem tira pecado, nem perdoa pecado. O batismo nas águas é uma confissão pública, uma declaração solene que nós fazemos diante de Deus, aos homens e à igreja, dizendo que nós morremos para o mundo e agora vivemos para Deus. O batismo nas águas, ele tem todo esse ritual para mostrar visivelmente o que aconteceu conosco invisivelmente. Nós morremos para o mundo e agora vivemos para Deus. É por isso que o pecado não faz parte da vida do salvo. O salvo acidentalmente peca. Mas o pecado não faz parte da vida do salvo. A nova criatura não peca. O velho homem está crucificado.
E às vezes ele desce da cruz. E aí nós pecamos. Mas o novo homem não peca. E nós precisamos dar vida a este novo homem. Este novo homem precisa se fortalecer a cada dia na sua comunhão crescente com Deus. E o velho homem precisa ser crucificado até que este corpo do pecado seja desfeito. E quando a Bíblia fala, quando Paulo fala aqui em corpo do pecado, irmãos, não é o nosso corpo físico. Aqui é a natureza pecaminosa do homem, a carne. É por isso que eu disse aqui que a liberdade exige e implica em santidade. Nós somos separados do pecado, separados do maligno. Quem entra na graça é santificado, é colocado separado do pecado e deve viver separado do pecado. Isso é o que se chama da santificação. A santificação ela vem pela graça. A graça nos separa do pecado. E agora nós vivemos para Deus. Estamos sempre nos aproximando de Deus. E quanto mais nos aproximamos de Deus, nos distanciamos do pecado. É por isso que Paulo diz, olha, nós morremos com Cristo. E com Ele também vivemos. E é por isso que ele diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, quando nós entramos na graça, nós somos separados do pecado e agora o nosso corpo não pode permitir o domínio do pecado. A carne está crucificada com Cristo e por isso o nosso corpo agora não serve mais como instrumento de pecado, mas serve como instrumento de justiça. Através do nosso corpo, nós vamos fazer boas obras para que os homens glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Nós não vamos usar o nosso corpo para pecar, pois nós somos libertos do pecado. E aí, irmãos, vem toda esta questão que hoje se envolve, a questão que eu já disse aqui. O nosso corpo é instrumento de justiça. O nosso corpo não é instrumento de iniquidade. A salvação, ela vem de espírito, alma, mas alcança o corpo. Não podemos usar o nosso corpo para a lascívia, para gerar desejos lascivos e pecaminosos nas pessoas. Não podemos usar o nosso corpo para pecar, seja na prostituição, seja na mentira, seja na inveja. O nosso corpo agora é instrumento de justiça. A salvação vai até o corpo. Nós não somos nicolaítas. Nós não dizemos que você pode fazer o que quiser com o corpo. O corpo não é para imoralidade sexual, o corpo não é para despertar lascívia nos outros, o corpo não é para vaidade, o corpo não é para o egoísmo, para a egolatria. O corpo não é para vermos o que não convém, para falarmos o que não convém, porque nós estamos na graça, nós estamos separados do pecado. Por isso nós não podemos fazer o que queremos com o nosso corpo. O nosso corpo tem que ser subjugado à lei de Cristo, à regra de Deus. E isto muito tem se perdido, irmãos. Hoje há um liberalismo que é combatido aqui por Paulo. Paulo diz assim, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça?
De modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentades por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte? Ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. E aqui nós nos lembramos do saudoso pastor Walter Marques de Mello, que gostava muito dessa passagem. E dizia como nós hoje não estamos cumprindo isso. Irmãos, no passado, os homens, muitos crentes, no pecado, eles apresentavam os seus corpos para a imundícia, diz Paulo, para a maldade. E hoje eles não apresentam os seus corpos para servirem à justiça, para a santificação. Quantos que hoje dizem servir a Deus, no passado, iam para baladas, bailes, jogos de futebol, shows, ficavam horas e horas na fila, dias até na fila para comprar um ingresso de um show. Se apertavam financeiramente para ir aos jogos de futebol, para ir a shows, para ir à prostituição. Apresentavam seus corpos com uma série de sacrifícios para a imundícia e para o pecado. E hoje, que são salvos, não oram nem uma hora, não vão a cultos de vigília, não vão aos cultos, estão cansados, não vão à escola dominical de manhã, precisam descansar porque trabalharam a semana inteira. Vão male domingo à noite na igreja, não leem a palavra, não jejuam, não apresentam os seus corpos para servirem à justiça, para a santificação. Mas quem entrou na graça e quem está se afastando do pecado e se aproximando de Deus, ele apresenta o seu corpo para a justiça, a santificação, muito mais do que apresentava o seu corpo para a maldade e para a imundícia. Deixemos o comodismo, irmãos. Vejamos a maravilhosa graça que nos foi dada. Libertos agora do pecado, apresentemos os nossos corpos para a justiça, para servir a justiça, para a santificação. Coloquemos os nossos corpos em fazer bem ao próximo. Nos empenhemos em adorar a Deus, em cultuar a Deus, em suprir as necessidades dos órfãos, das viúvas, em visitar os irmãos, em visitar os enfermos e orar por eles e curá-los, em libertar as vidas oprimidas por Satanás, em buscarmos a presença de Deus, buscando os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, nos dedicando à oração, ao jejum, nos dedicando, irmãos, à obra de Deus, fazendo como Paulo, se deixando gastar pela obra de Deus, porque nós somos salvos, porque nós estamos, irmãos, na graça, neste favor imerecido de Deus, e libertados do pecado, apresentemos os nossos corpos para servir a justiça, para a santificação. E continua Paulo, porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte.
Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que frutos nós estamos produzindo, irmãos? Antigamente, nós produzíamos frutos, diz Paulo, para a morte. E que frutos nós temos produzidos para a vida? Cuidado, irmãos. Debaixo da graça nós temos que estar santos, separados do pecado. Lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, está escrito: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E para terminarmos esta aula, devemos lembrar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Se eu sou salvo, verdadeiramente salvo, eu gero vida. Eu tenho vida abundante, como nós vimos na lição passada. Mas a morte é o resultado do pecado. Se eu vivo pecando, se eu não entrei na graça ou saí da graça na qual tinha entrado, eu vou estar separado de Deus. Mas eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. E aí vem o outro inimigo da graça, como diz o nosso comentarista, que é o legalismo. E nós vamos falar rapidamente, porque na próxima lição, Paulo volta no capítulo 7 a tratar deste assunto, e o capítulo 7 é o tema da próxima lição. Ele diz: você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei, como nós vimos na lição passada, ela aumenta o pecado, porque ela nos dá conhecimento do pecado, mas ela não nos liberta do pecado. A lei só nos dá maior conhecimento do pecado. Paulo diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Romanos 5:20. Com a lei, o pecado aumenta. E aí vem o problema do legalismo. O que é o legalismo? É uma atitude em que há uma adesão ou conformidade a um sistema de regras. É quando o homem acha que simplesmente por seguir algumas regras, na aparência, ele está salvo. Era o pensamento dos crentes judeus de Roma, que Paulo está mostrando aqui que não é por isso. A lei, ela não salva ninguém. E quem é legalista é aquele que acha que a simples observância exterior e aparente de uma norma legal é suficiente para a salvação. O nosso comentarista, ele diz o seguinte: em Romanos 6:15, o apóstolo tem em mente o judeu legalista, quando pergunta: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. A doutrina da justificação pela fé, independentemente das obras da lei, levaria o legalista a argumentar que Paulo estaria ensinando que, em virtude de não estarmos mais debaixo da lei, então não há mais obrigação alguma com o viver santo. Na mente do legalista, somente a lei de Moisés é um instrumento adequado para agradar a Deus. Só que o legalismo, ele só se preocupa com a aparência externa. Se eu cumprir o ritual, cumprir a cerimônia, eu faço um favor a Deus. E por isso eu sou salvo. Mas é exatamente o contrário. Nós não podemos ser salvos. E a salvação vem pelo favor imerecido de Deus. O legalismo acha que o cumprimento de rituais e cerimônias possibilita o homem ser salvo. Nós fazemos um favor a Deus. Mas é o contrário. É Deus que faz um favor para nós. Tomemos cuidado, amados irmãos. A graça é esse favor imerecido de Deus.
que nos liberta do pecado, que nos faz nos aproximar de Deus, mas que exige que eu e você vivamos separados do pecado, que exige que eu e você vivamos para Deus, que exige que nós apresentemos os nossos corpos para servir a justiça, para a santificação. A graça nos salva. A graça nos coloca debaixo de regras. A graça exige a nossa obediência e a nossa dedicação até o dia em que Jesus vier nos buscar.